Opa, boa noite, bem-vindo aí mais uma vez. Boa noite, bom dia, boa tarde, saber mais ou menos, mas quem tá aqui ao vivo com a gente, boa noite. Estamos aqui para mais uma. Eu, como meu convidado, a gente tá aqui para mais uma noite de minha carreira e minha trajetória. Espero que vocês estejam bem, porque as duas últimas lives disso as pessoas não conseguiram vir. Incrivelmente, Covid, as duas últimas, e eu não revelei o nome das pessoas, mas elas virão em outras um pouco mais para frente. E hoje é quinta-feira, é o dia que a gente troca ideia de pessoas que eu gosto, pessoas que eu admiro e que de alguma maneira fizeram parte da minha trajetória também. E hoje aí, sem mais delongas, diria uma porrada de gente, eu vou trazer aqui para trocar ideia com a gente o meu amigo Lucas Silva. Ele é lá do Perifacode, eu conheci ele lá no Perifacode, mas eu espero que ele se apresente primeiro, então vamos trazer aqui para a tela. Bem-vindo, Lucas. Tá no mudo, você tá no mudo. Você tá no mudo ainda? Você tá no mudo ainda. Peraí. Peraí que eu arrumo aqui. Voltou. Voltou? Show! Fala Beleza, pessoal, como é mano? que vocês estão? Tô bem, como que você tá? Tranquilo, e você? Tô bem também, tamo junto. Mano, dá um overview aí de quem é você hoje. A gente vai voltar lá e trocar ideia de como você chegou até aqui. Mas quem é o Luke que eu conheço, Lucas Silva, hoje aí, da fila do pão. Caramba, já começou difícil a live, hein? Só pergunta difícil. Não, vamos lá. Então, prazer pessoal, eu sou o Lucas, eu tenho 27 anos. Nasci em Santo André, fui criado em São Mateus e agora continuo na Zona Leste, um pouquinho mais perto do centro aqui, na Vila Carrão, mas cria da Zona Leste a vida inteira. Eu hoje sou desenvolvedor, eu sou desenvolvedor sênior back-end no PSEG, que é uma empresa lá de Piracicaba. É, é, eu, antes de ser desenvolvedor, eu estudava biologia, então eu caçava bug na natureza, né? Se é que vocês não entendem. E agora eu tô caçando bug eletrônico. E é isso, praticamente. Cara, conta um pouco aí dessa história. Vamos começar já bem no alto, assim. Conta um pouco dessa história aí de caçar bug na natureza. Nossa, assim, é muito absurdo, assim, né? Eu, desde pequeno, assim, eu queria trabalhar com tecnologia, mas em um momento da minha vida, eu decidi estudar biologia. Então eu gostava muito de animais, eu queria fazer veterinária, não deu muito certo, principalmente por causa de dinheiro, porque é caro pra caramba veterinária no Brasil. Aí eu pensei, o mais próximo ali é biologia, né? Vamos ver o que dá. E aí eu decidi estudar biologia, nesse meio tempo eu comecei a gostar muito mais de animais do que eu gostava, e por causa de um estágio, eu comecei a estudar insetos. Então, eu trabalhava lá no borboletário de Osasco, eu saía daqui de São Mateus, ia pra Osasco, Você chegou a trampar, então, efetivamente? trampar efetivamente. E esse do borboletário é uma das experiências menos exóticas, assim, mais normais que eu trabalhei. E aí, saía daqui de São Mateus, ia lá pra Osasco, eu chegava lá, a gente cuidava de todos os estágios do desenvolvimento de borboletas. Então, era um lugar de visitação, né, de educação científica, a gente fazia educação ambiental com o pessoal, e aí acabava utilizando e preservando algumas espécies de borboletas de lá. Então, a gente colhia o ovo na natureza, às vezes, tudo licenciado, claro, e aí trabalhava com a lagarta, com o casulo dela, com a borboleta em si, e elas ficavam no nosso jardim. Cara, era uma experiência muito legal, assim. Da hora. Eu lembro que você comentou, logo que a gente nos conhecemos ali, por volta de entre 2018 e 2019, ali naquele Isso. embrólio todo, até o Perifacode realmente ser fundado em 2019. Eu lembro que você comentou, mas eu não me recordava que de fato você tinha trabalhado. Eu pensei que ficou ali só no campo do estudo, mas você foi trabalhar fisicamente e caçou borboleta, literalmente. Assei borboletas literalmente de forma legalizada, com certeza. E sim, nesse meio tempo em Osasco também a gente tinha algumas expedições, então tinha alguns parques que nós tínhamos licença para atuar neles, e aí fazíamos os estudos das borboletas, a gente soltava. Então
não era só um trabalho de coleta para mostrar para as pessoas, né? A gente reproduzia as borboletas em cativeiro e soltava elas na natureza, algumas espécies que já eram nativas daqueles parques, né? Pra gente não causar um problema ambiental. Então, minha vida era basicamente ir para Osasco, ir pro mato, voltar pra faculdade e dormir. Ah, cara, mas onde foi que. Em que momento foi que. Provavelmente você. Eu sei que você gosta muito de jogos Sim, e de cultura japonesa. sim. Mas antes da gente passar para essa parte aí, quando foi que você decidiu desenvolvimento de software, desenvolvimento web? Cara, teve um ponto assim chave pra isso, que foi depois que eu saí do Borboletário de Osasco, eu trabalhei numa faculdade chamada FIAP, aqui em São Paulo. Lá eu fui o estagiário do laboratório de ciências, né? Só que as aulas de ciências, elas ocorriam durante a manhã pro ensino médio, ensino fundamental, e eu trabalhava de noite nesse laboratório. E no período da noite ficavam os cursos de engenharia. E aí, meu trabalho, em vez de ajudar na ciência que eu imaginava que era, eu acabei ajudando os cursos de engenharia no desenvolvimento de projetos. Porque a FIAP ela tem uma coisa legal que os cursos, né, eles não têm bem um TCC, eles não têm bem um ensino, uma grade de ensino tradicional. As pessoas têm que desenvolver projetos nesses cursos e através desses projetos elas vão aprendendo. Então, eu ajudei a desenvolver drone, ajudei a desenvolver carrinho autônomo. Cara, teve muita experiência legal com Arduino, assim. E por mais que eu não programasse tanto no momento, aquilo despertou uma faísca, aquela nostalgia, aquele sentimento da infância, sabe? Que eu queria mexer com robô, com essas coisas, e eu pensei, tem gente fazendo isso, então deve ser uma profissão real. Porque antes de eu trabalhar na FIAP, né, na minha cabeça, tecnologia era uma profissão muito distante de mim. Então, se parar pra pensar, eu fui ter o primeiro computador lá pra 2010, 2011. Então, tecnologia era uma coisa muito distante da minha realidade. E aí, quando eu entrei na FIAP e eu vi que pessoas ganhavam dinheiro com isso, ganhavam a vida com isso, eu pensei, cara, Faz talvez seja pra sentido. mim também. Aí, e foi engraçado que eu entrei na FIAP, né? Comecei indo devagar, mas quando eu tava desenvolvendo os projetos, eu percebi. Eu chegava na faculdade no dia seguinte e eu não tinha mais vontade de estudar. Eu não sentia mais aquela mesma vontade de antes, sabe? Porque, cara, eu era extremamente disciplinado em biologia, tipo, extremamente, e eu comecei a sentir que eu não tava conseguindo mais me aplicar nisso. E aí eu percebi, cara, será que não é a hora de sei lá, tentar fazer a mudança de carreira, sabe? E aí depois de um tempo eu acabei virando pra tecnologia mesmo. Mas qual foi o caminho para virar para tecnologia? Não foi de uma vez. Não, não. Quais foram os caminhos ali que você fez primeiro? Foi Meetup, Hackathon, sei lá, era só a comunidade, os jogos? O que te deu o que preparou esse caminho para você? Cara, foi um caminho longo, foi um caminho bem demorado, porque do momento que eu parei da faculdade até eu começar a atuar mesmo, acho que foram uns 2, 3 anos. Então, nesse meio tempo, um parente meu, ele acabou ficando doente, e aí eu decidi cuidar dele, ajudar a cuidar dele, porque ele teve um tumor no cérebro e perdeu todo o movimento do lado esquerdo, né? Ele ficou acamado. E aí eu decidi ajudar a cuidar dele, sei lá, pelo menos nesse momento, enquanto eu podia ajudar, eu decidi ajudar. Só que eu precisava de dinheiro, de alguma forma, sabe? Eu não ia cobrar também da minha família, porque é errado, sabe? Eu não ia me sentir bem. Só que eu precisava de dinheiro de alguma forma. Aí eu fui lembrando, tinha gente que fazia site usando esses sites de freelancer, essas coisas assim. Aí eu comecei a ir buscar e eu tive a primeira experiência como freela. Eu não manjava absolutamente nada de JavaScript. Eu só sabia um pouquinho de HTML, um pouquinho de CSS. Consegui desenvolver, não sei como, com muito esforço, sei lá, virando a noite a semana inteira, mas deu certo. E aí depois daquilo eu pensei, tá, agora eu acho que vai dar certo essa mudança de carreira, vou começar a ir na faculdade. Comecei a fazer ciências da computação, sentia que faltava um pouco, acho que faculdade é isso, ela te dá uma base, você que tem que ir atrás. E aí eu encontrei o pessoal do Perifacode. Foi, tipo, direto, assim, sabe? Eu entrei no mundo de tecnologia e eu já encontrei o pessoal do Perifacode. Então a Andressa, ela me chamou pra fazer parte, o Luiz também. Aí a gente foi trocando ideia no Telegram e por causa do pessoal do Perif eu fui conhecendo outros meetups.
E aí, até que teve o primeiro meetup do Perifa e a gente se conheceu todo mundo. Que acho que foi em março, Março, abril de 2019, né? março 19, isso. O meetup Foi, foi foi. o meetup foi em abril, mas nos conhecemos em março. Pessoas Foi, foi foi. toda a galera ali. E se eu não me engano, o meetup foi ali Na esqueci, log, não foi? na Log, isso, na Log. Foi, Na foi. época que o Will tava na Log, isso mesmo. Isso. Muito bom, aquele meetup E aí, foi o primeiro contato com todo mundo ali. nossa, e foi muito legal porque as pessoas começaram a compartilhar as histórias delas e pra mim era uma coisa que não existia, cara. Então, você ouvir uma pessoa que saiu, sei lá, dos mesmos lugares que eu saí, ver que a pessoa era tech lead, a pessoa era QA sênior, a pessoa era desenvolvedora sênior, eu ficava, cara, tipo, existe um mundo além do que eu vi, sabe? Existe um mundo além do que eu faço. E aquilo me motivou muito. Eu comecei a ir em mais meetups, a conhecer mais histórias de pessoas. E eu acho que aí foi a entrada mesmo. Então, e qual foi você falou que desenvolveu uns freela ali fazendo um site. Que linguagem você usou nesses freelas? O que Eu, você eu fiz usou? só HTML, CSS puro. Aham. Esse foi o primeiro site assim que eu fiz. E depois eu comecei a trabalhar um pouquinho com WordPress. E aí, de freela eu parei nisso. Tá, e depois assim, qual foi a próxima linguagem, a primeira linguagem assim que você começou a desenvolver? Eu comecei a desenvolver em Dart, Dart. profissionalmente mesmo, com um registro, né, entre aspas, que eu era estagiário, foi em Dart. Então eu tive uma oportunidade de trabalhar com Flutter e Angular Dart, que é o Angular em vez de JavaScript, é o Dart. Então, só que, cara, era muito absurdo porque eles ainda estavam muito no começo e eu não tinha tanta experiência, então foi bem difícil. Tinha alguns problemas que não tinham solução ainda, porque a linguagem estava nascendo naquele momento. Foi bem legal. Eu lembro até que, como eu estava frequentando muito hackathon naquela época, e você fazia umas propostas de, dá pra rodar isso, tudo era em Flutter, tudo em Dart, vamos rodar, vamos fazer isso acontecer. Foi um momento muito, muito rico pra gente ali. Cara, mas vamos acalmar o jogo, respirar e vamos lá. Quem foi o Luke? Você falou assim que o primeiro contato seu com o computador foi 2009, 2010, por aí. Isso. 2009, 2010, a gente já está no momento ali que está explodindo a questão de desenvolvimento ágil, um monte de coisa no país, um monte de gente discutindo uma porrada de coisa, mas a internet ainda não está bombando. O Twitter está explodindo ali, fazendo uma porrada de Sim. coisa, as pessoas estão chegando e conhecendo. E como que foi esse seu primeiro contato com um computador de fato? Foi na sua casa? Como que foi isso? Não, foi numa Ou foi lan house. isso que eu ia falar, ou foi na Lan House? Foi na lan house. A galera me chamou pra jogar Counter-Strike. Eu nem fazia ideia do que era, né? Mas todo mundo do meu bairro virava de sexta pra sábado lá na lan house e eu não entendi o porquê. Eu não entendia nem o que era uma lan house. Aí numa dessas eu decidi participar também. Comecei a jogar Counter-Strike com o pessoal, comecei a jogar Ragnarok com o pessoal. E esses foram meus primeiros contatos, assim, com o computador. Só que eu só fui ter mesmo o computador alguns anos depois ainda. Tipo, aí sim, esses primeiros contatos foram em 2009, aí em 2011 eu fui ter o primeiro computador. Tá, mas normalmente o pessoal que desenvolve, na sua maioria, ou que começou em desenvolvimento naquele período ali, diz que o videogame foi a porta de entrada. Mas você tinha um videogame em casa? Tinha. Nessa época eu tinha. Eu demorei um tempo pra ter, mas eu ganhei um PlayStation 2 um pouquinho antes de ganhar um computador. E aí você tinha um PlayStation e depois, aí logo depois de sequência, veio contato com o computador e que eu jogava com o pessoal nas Lan House. Isso, mas sempre foi o jogo que me trouxe pra tecnologia, assim. Tá, e você, quando você foi fazer a primeira faculdade sua, a Lan House ainda era um ponto de acesso para você fazer trabalho, alguma coisa, ou já aí se tornou a faculdade o ponto de acesso seu? Não, no caso, como o computador eu já tinha em casa, a Lan House eu fui deixando de ir, mas pra fazer impressão era só na Lan House. Não tinha como ter uma impressora em casa naquele momento. O Xerox na faculdade era muito mais caro do que na Lan House. E aí é porque o cara da Lan House ele era um vizinho nosso, né? Então ele sempre fazia mais barato, ele sempre, às vezes, deixava pagar depois, sabe? Isso ajudou muito. Cara, e aí pensando aí, alguém mais da sua família hoje, ou naquela época, trabalhava com tecnologia para te incentivar a fazer alguma coisa de tecnologia, ou foi tu? Ninguém. Pior que ninguém mesmo. Eu acho que eu sou a primeira pessoa a entrar em tecnologia na família, mas hoje já tem mais pessoas, né? Então eu tenho alguns primos que decidiram estudar. Minha namorada tá estudando tecnologia agora.
Mas eu sou a primeira pessoa da minha família que Que decidiu realmente fazer. entrou. É, porque Você. Continua. é até. Eu tava pensando aqui, eu acho que eu sou a primeira pessoa da minha família a ir pra faculdade, inclusive. Era esse o ponto que eu ia chegar. Ia perguntar porque você fez uma faculdade, vamos dizer assim, bastante exótica para quem estude lá em São Mateus. Tipo assim, por Sim. que eu vou fazer biologia? Tipo, dá pra ganhar dinheiro com esse bagulho? Como que eu ganho dinheiro com isso? Quais foram as suas experiências que levaram você a querer fazer biologia primeiro? Nossa, boa. Eu gostava muito de. Eu tinha na minha cabeça, né? O mundo era muito menor do que eu entendo que ele é hoje. Então, as profissões que eu tinha contato eram ali minha mãe, que era costureira, meu padrasto, que era entregador. O que eu via de gente que ganhava melhor eram os professores. Então, mesmo sabendo que o professor não ganha bem, na época eu via que os professores eram um pouco mais remunerados do que minha família, por exemplo. E aí eu pensei, professor é um trabalho legal, eu gosto de estudar, eu gosto de estar perto da escola, de estar perto do conhecimento, assim, e eu queria ser professor. Então, quando eu fui. Só que é engraçado, né? Eu queria ser professor, mas não de ensino médio, essas coisas assim, de faculdade. Então, eu acho que biologia, como eu gostava muito de ciências, ela foi. E de bicho, eu entrei por causa dos bichos, mas acabei focando um pouco mais na ciência em si. Então decidi fazer iniciação científica. Tinha quase conseguido o mestrado ali, né? Ia começar o mestrado, mas acabei não seguindo esse caminho. Mas eu acho que foi isso, assim. E na parte de iniciação científica, assim, alguma linguagem você já começou, você passou a estudar porque estava focado nisso? É, cara, eu. Tipo, linguagem. Você comentou linguagem, Python, linguagem em si, não? Python, sei lá, Não, não. não, linguagem assim, de programação voltada para isso não. Nada. Passei nem perto. Aliás, R, eu ouvia muito falar na escola, mas nunca cheguei nem perto. Nunca chegou perto. E se você falou de estagiário, quando foi de fato, depois que você decidiu migrar de carreira, sair ali da biologia, entrar em desenvolvimento, conhecer o Perifacode, sem contar o estágio, quando você falou assim, agora colocaram você ali como desenvolvedor, e o que que era? Era assistente, era júnior? Quando você começou efetivamente? Cara, 2018 eu era estagiário. 2019 eu comecei mesmo como desenvolvedor, contratado mesmo. E foi inclusive nessa startup que eu trabalhei com Flutter. E, cara, a pegada era um pouco diferente, sabe? Quanto tempo levou ali do processo entre seis? Você foi só estagiário em uma única empresa? Quanto tempo você ficou lá até você passar para essa outra? Eu fiquei. Ó, é que foram dois estágios, né? A primeira eu levei uns 6, 7 meses, eu fiquei nela. E uma coisa que eu percebi, tipo, hoje olhando pra trás eu percebo, é que naquele momento eu tinha muita vontade de. Eu via muita gente ganhando bem e eu queria chegar nesses níveis e talvez eu tenha pulado algumas etapas da minha carreira, né? Uhum. Mas eu via que com 8 meses eu estava meio satisfeito ali com o salário. Depois eu fiquei em um outro estágio, quase um ano, também insatisfeito com o salário, e aí eu comecei a trabalhar Então, mesmo. então você estava dizendo aí que praticamente você ficou um ano e meio como estágio Sim, e que todo o processo ali te deu uma satisfação financeira por N motivos. Não precisamos discutir isso, mas te deu uma satisfação financeira, mesmo com a galera pilhando pelas questões de salário cada vez crescentes, cada sim. vez maiores e todo mundo empolgando. Você acha que as suas origens te colocou o pé no chão nessa questão de calma lá, menino? Com certeza, com certeza. Porque, nossa, é bem legal, porque assim, lá de onde eu venho não existe carreira, né? Então, pra você ter uma ideia, se eu comecei ali em 2016, 2017, eu tava com 23, 24 anos, quase indo, uns 22, 23 anos, né? Então, dos 18 aos 22, 23, eu não sabia o que era uma carreira. Então, na minha cabeça, eu trabalhava só pra ganhar aquele dinheiro daquele mês, era só aquilo que eu ia ter e já era, sabe? Não, eu não pensava que dava pra melhorar isso, eu não pensava que dava pra crescer na vida. Então, o estágio já pagava muito melhor do que qualquer serviço que eu tive, sabe? A partir do momento que já veio o estágio, aquilo mudou um pouco minha cabeça. Eu sabia que dava pra ganhar mais, só que eu continuei no estágio por medo das contas pra pagar, por medo de não ser bom o suficiente. Então, eu acho que ter vindo de onde eu vim não me deixou. Não só isso, mas vários outros fatores, mas não me deixou arriscar tanto quanto eu vi algumas pessoas de origem melhor arriscando, sabe?
Entendi, entendi. Você acha que, de fato, então, as nossas origens ainda vão continuar jogando nossa capacidade financeira de ganhar mais para baixo? Cara, eu não sei. É porque aí eu acho que varia muito de pessoa pra pessoa, né? Que até no próprio Perifa a gente vê gente que deslanchou em salário, a gente vê gente que tá super bem. Eu tô um pouco mais cauteloso, tô indo um pouco melhor do que antes, né? Mas tem gente que foi super bem. Só que uma coisa que eu não me vejo, por exemplo, hoje eu não me vejo nem nos próximos 10 anos, talvez como um diretor, por exemplo, como alguém nessas posições de carreira, sabe? De liderança alta, sabe? Talvez um tech lead, sim, talvez um manager, mas, pô, diretor eu não me vejo. Então, talvez essa crença me limite um pouco, sabe, sobre o salário. Boa. É, deixa, deixa eu tirar esse som aqui, que subiu um vídeo de Docker aqui, mas parou. tinha um vídeo de Docker sensacional aqui, eu acabei clicando sem querer. Mas, cara, Tudo bem, tudo bem. bom ouvir que a gente tem a realidade o tempo inteiro batendo na nossa porta, e isso é algo Muito. que a gente no Perifa, a gente sempre troca ideia com as pessoas, que por mais que a gente tenha a mesma origem, a realidade de cada um no desenrolar ainda vai ser diferente. O que a gente pode fazer é trocar ideias para que a gente de fato molde o próximo, porque a gente já sofreu impacto, nós somos a primeira geração, em teoria, mesmo a diferença de idade minha e sua, nós somos a primeira geração, a galera de fato de periferia que está chegando na hora do boom de tecnologia. Os que Sim. vieram antes da gente, eu já entrevistei os manos aqui que vieram antes da gente, e são de periferia, mas desbravaram antes de 2010, tá ligado? 2002, os caras estavam ali já quando tudo era mato de fato. Eu tô falando Sim. nada de web. Pascal, COBOL, Visual Sim. Basic, ERP nato ali, sem web. Então, esses caras eu já falo, mano, esses caras têm a nossa origem e eram os caras. Porque para ver os caras que nem nós, de onde a gente veio, com todas essas crenças e limitações, e os caras já antes de 2010, 2000, ascenderam, os caras lutaram pra caramba, porque Sim. já não é fácil para nós. Qual foi o momento mais difícil? Não vou dizer quando ainda você estava ali como estagiário. Vamos pensar que você em 2019, final de 2019 para 2020, um pouco antes de começar a pandemia, você estava se tornando um desenvolvedor e com algumas atribuições e responsabilidade. Nesses últimos 2 anos aí, de entrar em 2022, 2 anos exato, qual foi o momento mais difícil assim para você como desenvolvedor, tecnicamente? Cara, é engraçado porque de 2020 pra cá, eu acho que tecnicamente, assim, nenhum desafio chegou a me abalar fortemente, mas tem um motivo pra isso. De 2020 pra cá, eu trabalhei muito próximo de equipes. Então, o que antes eu fazia sozinho, hoje tô com pair programming o tempo todo, sempre tem alguém em reunião, sempre tô conectado com alguém. Então, eu acho que foram poucos os momentos que eu tive que resolver algum desafio sozinho. Porque, às vezes, você tem pouco tempo pra resolver, a equipe tem pouco tempo pra resolver, e talvez duas, três cabeças resolvam melhor do que uma. Então, tecnicamente, eu acho que não teve nenhum desafio que me abalou a ponto de, putz, eu vou chorar, eu vou. Ah, não, teve um. Teve um. Mentira. Mentira. Eu derrubei um ambiente de produção, tipo, 20 minutos antes de apresentar pro cliente. Lembrei agora. Eu derrubei, eu derrubei um ambiente de produção uns 20 minutos antes, e aí eu tive que subir uma Azure Function pra simular o ambiente de produção. Agora eu Então, pergunto, por que você, Júnior, tinha que fazer uma apresentação que colocava em risco o ambiente de produção? é até legal. Porque nas empresas que eu passei, por mais que o júnior, pleno, o sênior, eles eram mais distinções assim, do nível de responsabilidade que as pessoas tinham, claro. Mas a apresentação dos produtos, ela era feita por todos, assim. Então, vai demonstrar uma solução funcionando? Todo mundo demonstrava. Todas as pessoas eram tratadas como iguais num time. Claro que algumas tinham mais conhecimento. Tinha um cara lá com 12, 13 anos de experiência, então tinha mais conhecimento. E
Mas a responsabilidade ali na apresentação foi sempre de todo mundo, assim. Entendi, beleza. Só que eu Você tá, errei numa. você tá compartilhando as responsabilidades. Sim, só que eu errei numa configuração que me pediram pra alterar, era uma coisa básica, a gente fazia todos os dias. Eu errei nessa configuração, não dava tempo de arrumar, e aí foi mais fácil eu simular esse ambiente em Azure Function do que eu subir o ambiente de novo. Entendi, entendi. Esse foi um momento difícil para você e você já me falou que as primeiras empresas sempre foram mais um pouco mais complexas, mas a segunda já começaram a te dar um pouco mais de um ambiente do que a gente fala de um desenvolvimento com um pouco mais de agilidade. Programa, compartilhamento de responsabilidades e tudo mais, que é o que a gente espera que todos os nossos amigos tenham a oportunidade de trabalhar em um ambiente assim. Você acha que quanto mais para baixo dessa senioridade, a chance da gente chegar nas empresas que não tenha toda essa maturidade é maior? Sim, sim. Eu acho que sim, e eu vejo isso pelos momentos que eu precisei procurar emprego. Então, eu percebia que as empresas um pouco menos maduras, elas estavam mais abertas a contratar pessoas com currículos menos enfeitados, sabe? No meu caso, meu currículo não tinha nada. Então, a faculdade estava trancada, não tinha experiência. Meu currículo nunca foi bom, assim. Se eu chegava numa entrevista, eu conseguia desenrolar com a pessoa, conseguia mostrar o código funcionando, mas a barreira para chegar numa entrevista de uma empresa grande era muito alta. Tipo, e aí, as empresas que eu conseguia. Hoje eu consigo falar com as empresas um pouco melhor, mas no começo, as empresas que eu conseguia alcançar, elas geralmente eram empresas que não tinham processos tão maduros, ou que os produtos estavam muito atrasados e precisavam botar um monte de gente, né? Porque tem ainda gerente que acredita que mais gente entrega mais rápido, nem sempre é assim. E, cara, a barreira para essas empresas maiores, assim, mais consolidadas, era muito alta no começo. Entendi. Mas você citou um negócio aí que eu não tinha imaginado, eu não tenho certeza se a sua resposta vai ser o que eu espero aqui. Você falou trancou a matrícula, a faculdade trancada. Você tem alguma faculdade trancada ainda ou concluiu as duas? Não, hoje já, aí, pelo menos agora, a análise e desenvolvimento de sistemas tá Ok. feita. Mas eu tentei outras vezes fazer ela antes, sabe? E em todas, pela situação financeira, eu não consegui continuar. Certo, então Então, quer eu tive dizer, que parar em 2018, eu tive que parar e tal. você precisou, mesmo depois que começou em tecnologia, depois que você já era estagiário e tudo mais, você não conseguiu financeiramente bancar a sua faculdade ainda. E sim, mas não porque a faculdade era mais cara, mas sim porque o momento que veio, de onde eu vim, né? Não do lugar que eu vim, mas do momento que eu vim, eu tinha algumas dívidas. Como eu ganhava muito pouco, cara, eu ganhava R$ 600 antes disso, sabe? E aí, você acaba juntando dívida, você acaba juntando. Acaba, sabe, não trabalhando com dinheiro, porque dinheiro, até recentemente, assim, até a pandemia, eu não tratava o dinheiro como algo que, pô, tem que ser investido, tem que ser bem pensado. Eu tratava o dinheiro como uma coisa que eu tenho que sobreviver. Às vezes vou dar um rolê ali no shopping com minha namorada, sabe? Era pegar o dinheiro no mês, gastar o dinheiro no mês e ficar sem nada. Tipo, dia 20 já não tinha nada, sabe? A gente conversou várias vezes sobre, principalmente no Perifacomer, a questão de investimentos, da necessidade da gente pensar para longo prazo e um monte de coisa. Isso fez diferença na sua vida de hoje? Muita diferença, cara. Muita diferença, principalmente quando eu fiquei doente, tinha um dinheiro guardado. É porque eu acabei pegando o Covid, né? Peguei, foi bem forte, mas eu tava numa empresa boa, tava com dinheiro guardado, então deu pra resolver. Mas, tipo, cara, é outra coisa. É outra coisa, assim. Hoje eu não vejo mais o dinheiro como uma coisa que eu vou pegar agora, vou gastar, vou comprar aquele boot, porque quando eu era mais novo não dava, né? Começou a ganhar melhor, o cara quer comprar um boot, quer comprar uma calça legal, uma camisa legal, né? E hoje eu já não penso mais em comprar o boot, eu penso em guardar. Eu penso que o dinheiro que tá entrando na minha conta é o tempo de vida que eu tô perdendo trabalhando pra alguém. Então eu tenho que fazer esse dinheiro trabalhar pra mim também, sabe?
é outra. A É outra, mentalidade é muito a diferente. mentalidade é outra. Começa. Então eu fico feliz, mano, de. A gente teve várias conversas com várias pessoas e em vários fóruns a gente sempre teve a possibilidade. E é Sim, legal ver que em vários momentos. Essa coisa é um trampo de formiguinha, tá ligado? Porque não acontece naquele muito. momento. Então hoje mesmo a gente tava trocando ideia num grupo ali e tinha um mano. O mano chegou e falou: Puta, mano, não tô vendo as coisas acontecer, porque isso, por aqui, aquilo, e todo mundo chegou junto ali. Calma. Calma, porque o Sim, nosso trampo é assim, a gente tá fazendo hoje, ninguém tá vendo, a gente só tá plantando as ideias nos fóruns que a gente tá indo, nos ambientes que a gente tá chegando, a gente não estaria nesses ambientes e a gente tá lá. Então, cada um que a gente joga uma palavra, ou cada sim, um que enxerga que a gente tá ali, a gente já mudou o futuro para daqui a 2, 3 anos. Não é hoje, não é nesse mês. A gente não consegue empregar as pessoas, mas a gente consegue mudar a cabeça de como ela vai ser sim. empregável no futuro. Você hoje se considera uma pessoa empregável? Cara, assim, é, por não. Eu mudei de empresa recentemente e o processo foi bastante. Você escolheu mudar de empresa? Na verdade, em janeiro eu acabei perdendo o emprego, né? Aconteceu uma situação meio chata. Tive que levar um parente pro hospital, e aí eu precisava estar na empresa naquele momento, eu não estava, e eu não conseguia avisar ninguém. Então, erro da minha parte, né? Certo. Talvez de ambas, mas enfim. Tá. E aí eu decidi escolher a empresa dessa vez, sabe? Decidi escolher um lugar que eu queria trabalhar, um lugar que fizesse sentido, que me fizesse levantar da cama todos os dias, porque, cara, se você trabalha num lugar que você não gosta, levantar da cama é muito difícil. Você tá Então, júnior ainda hoje ou tá pleno? não, hoje eu sou sênior. Sênior. Sênior 1. É. Sênior 1. Tá. Então em janeiro você ainda já era sênior. Em janeiro eu era pleno. Pleno. Eu já era pleno. No final, da metade de 2020 pra cá, eu já fui pleno 2, pleno 3, e aí eu passei pra sênior agora. Tá, não, eu tava perguntando isso para entender a questão da responsabilidade, de pesarem, ó, avisou, não avisou, só pra gente entrar numa discussão aqui, mas que não faz Sim, sentido dentro do que você estamos falando. É porque conforme a gente vai crescendo, existem algumas responsabilidades, as responsabilidades dos dois lados têm que ocorrer, sim, existem ambientes que relevam, outros que não, então, por isso que a pergunta de que você se considera empregável hoje é bastante relevante, porque você falou assim, não, agora eu posso escolher. Então, eu já não sou mais aquela pessoa de 3 anos atrás, onde eu preciso só pagar as contas. sim, Eu já tenho uma bagagem, eu posso construir junto com quem está me chamando. Não é mais me dar um prego e um martelo que eu martelo, não. Tô pegando sim. um prego e um martelo aqui, mas eu sei como fazer essa parada. Bom, fora. Mas é engraçado que tem. Por mais que eu me considere empregável, ainda tem algumas barreiras que eu preciso vencer, sabe? Então, uma coisa que eu percebi é que, assim, mandar currículo pra mim não funcionou tão bem quanto conhecer pessoas que já estavam na área que acabaram gostando do meu trabalho ou que acabaram me conhecendo e falando, ah, vou te dar uma chance, sabe? Então, eu acho que se eu tiver, por exemplo, daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, ou sei lá, se acontecer alguma coisa, eu tiver que procurar um emprego de novo, eu vou procurar por pessoas que eu conheço primeiro, antes de sair mandando vaga pelo LinkedIn, sabe? Boa. Ontem eu estava numa apresentação em uma empresa um bootcamp. E eu converso com o pessoal que está se formando, eu ia falar molecada, mas não era molecada. Esquece essa história de que o bootcamp tá molecada se formando, não tá mais. Tá todo tipo de a galera mais diversa possível agora. E desde quando eu comecei a trocar ideia, desde quando eu e você, a gente foi lá no Carambola, você trabalhou Foi, no Carambola. isso. A gente foi no Sim. Carambola conversar com a galera e entender como é que estava todo aquele processo para ver como o Perifacode podia fazer parte daquilo e tal. E depois era para você estar junto comigo no Treinadev, no Campus Code. Eu fui, você não Isso. conseguiu ir. Eu acabei conhecendo a galera, acabei indo fazer o Treinadev. Mas ontem eu fui conversar com outro bootcamp e engraçado como que para nós, para mim, essa questão do network sempre esteve muito mais forte. Eu venho de ativismo da bicicleta. Sim. E para mim sempre foi muito complicado conseguir colocar no meu currículo exatamente o que eu fazia, porque nem eu sabia exatamente o que eu fazia. E era Nossa, difícil importante fazer. isso. E eu não tinha meus hard skills, hard skills não eram de desenvolvimento de software. Mas as minhas soft skills cabiam dentro de empresas de desenvolvimento de software. Mas eu não sabia explicar isso, porque o meu negócio era vamos juntar 10 aqui e vamos fazer acontecer uma parada ali.
vamos convencer pessoas aqui e fazer outra parada ali. Essas habilidades. Eu não sabia como expressar isso, porque não era o mundo que eu estava vendo. E você falou aí do network. E eu lembro que 2019, você me colocou junto de um network com o pessoal da Vind, você lembra? Antes de eu ir trabalhar na Vind, em dezembro de 19, a gente estava fazendo evento do Perifa na Vind. E aí você me deu um livro de programação naquele dia, que era o Ruby. Falou, mano, estuda esse bagulho aqui. E eu já estava fazendo o Treinadev e network. Eu falo, é network. Quer dizer, o Luke conhecia mais o pessoal da Vind, que trocava mais ideia nas redes sociais, eu não trocava muita ideia, mas já tinha conversado com algumas pessoas ali na RubyConf, já estava meio caminhado. E o que você diria para o pessoal que está começando a respeito de network, mano? Cara... Onde fazer, por que fazer, como fazer? Porque não é uma coisa fácil. Sim. É que não é fácil por vários motivos, né? Mas nem todo mundo tem essas... Nem todo mundo... nem todo mundo... quando a gente vai... É até engraçado falar, até é difícil. Mas quando a gente vem pra TI, muita gente acha que a melhor pessoa é a pessoa mais técnica, mais fechada, né? Que tem aquele estereótipo ainda da pessoa fechada, que fica desenvolvendo sozinha. Só que... Pra mim, foi muito diferente, assim, sabe? Quando eu entrei na área, eu vi que as melhores pessoas, tecnicamente, as melhores pessoas profissionais, as melhores pessoas mesmo pra se trabalhar eram aquelas com habilidades melhores de comunicação. Então, quando eu percebi que isso... Que, tipo, essas pessoas eram quem eu queria estar próximo, eram meus modelos, assim, onde eu queria chegar, eu percebi que eu precisava fazer um pouco mais de networking e tentar ser um pouco mais desinibido, né? Porque eu era muito tímido. Muito tímido. E a timidez era muito difícil, né? Só que eu acho que a forma que eu comecei foi legal porque eu comecei encontrando pessoas que tinham vivências parecidas. Então, eu fui em alguns meetups de pessoas que não tinham uma vivência tão parecida e tá tudo bem, e eu vi aquilo de uma forma muito distante. Quando a gente juntou lá no Perifa pessoas que vieram de lugares parecidos ou tiveram experiências parecidas, eu comecei a me sentir um pouco mais acolhido e eu tinha voz pra falar, sabe? O que eu falava ali não era um iniciante que tá falando, o cara que tava começando ali tá falando, sabe? Eu era alguém, um humano que tava sentado ali, a gente tava conversando junto e tava todo mundo igual, sabe? Todo mundo na mesma correria, na mesma luta. Então, eu acho que muito importante pra quem quer começar a fazer networking é encontrar pessoas que ou estejam na mesma corrida, na corrida não, né? Estejam na mesma correria, né? Pessoas que estejam na mesma correria, pessoas que, vieram de lugares parecidos, pessoas que têm objetivos parecidos. E encontrar essas pessoas, você vai encontrar sempre através de meetup. Então você vai começar lá pelo meetup da linguagem que você mais gosta, do framework que você mais gosta, e aí você vai conhecendo comunidades diferentes e vai encontrar os meetups dessas comunidades que você mais gosta. Mas eu acho que o caminho certo, assim, pra mim, foi ter conhecido a comunidade, sabe? Entendi. Você acha que você construir essa rede de contatos para uma pessoa tímida, introvertida, ainda assim é difícil? Ou tem outras maneiras? Olha, pra mim foi difícil, mas eu acho que a necessidade bateu um pouco mais na porta e eu tive que perder essa timidez, sabe? Mas é que depende muito do quão tímida a pessoa é. Às vezes ela tem que tratar por terapia, então não... Dentro desse raciocínio aí, você tem encontrado pessoas das suas origens e com a mesma pegada que a sua, inclusive de comunicação? Cara, hoje em dia eu tenho. É engraçado, mas eu tenho visto muito mais gente... muito mais gente, assim, em meetups não tão técnicos, meetups de, tipo, soft skills, essas coisas que eu tenho acompanhado um pouco mais, pessoas que vieram do mesmo lugar e são um pouco mais desinibidas, sabe? Então, eu vejo muito mais essas pessoas que não pensam só no técnico hoje em dia, e sim, elas estão percebendo um pouco mais das soft skills, sabe? Eu tenho visto bastante gente que é mais aberta, ou pessoas que estão tentando se comunicar mais, sabe? Você já tá ali como Sênior 1 faz pouco tempo? Faz poucos meses? Faz poucos meses, foi esse ano. Foi esse ano, tá. Qual a perspectiva que você tem de vida? De vida não, de carreira. De vida, olha eu, mano. Qual a perspectiva você tem de carreira? A sua empresa, ou o que você pensa para sua carreira? Uma carreira em Y
Manja o que é carreira em Y? É isso aí. Uma carreira em T. O que mais é o seu perfil hoje? Cara, Se você não pensou nisso, não precisa responder, mano. Não, eu não pensei nisso, mas tem uma coisa legal, né, sobre o que eu penso pra minha carreira, é que eu sempre tive vontade de. Eu sempre tive vontade de ficar na parte técnica, então eu me vejo daqui a 10, 20 anos desenvolvendo ainda, sabe? Eu não me vejo como líder de pessoas, porque eu acho o trabalho de líder de pessoas muito mais difícil do que desenvolver um software. Você desenvolver uma pessoa é um trabalho extremamente difícil, e eu tenho uma admiração gigantesca por quem consegue, porque cara, se eu tenho ansiedade se meu código vai passar na pipeline, imagina de desenvolver uma pessoa, sabe? Que vai ter Então, ansiedade de que o código vai passar. então, é muito difícil e assim, eu admiro muito quem faz esse trabalho bem e eu vejo que talvez não seja pra mim. Eu gosto mais dessa parte técnica. Eu gosto de conversar, mas eu me vejo fazendo a parte técnica, só que não pra outras empresas. A gente até conversou, acho que no ano passado, né, no finalzinho do ano passado, eu tenho uma ideia muito doida assim de desenvolver uma empresa de jogos, né, de jogos independentes. E eu ser esse cara que vai desenvolver sempre, pelo resto da vida, sabe? Hoje saiu uma matéria da Pequenas Empresas Grandes Negócios de um mano conhecido nosso que tem na aula de inglês e começou um negócio meio parecido com uma empresa grande aí, empresa escola grande, e no mesmo formato que a nossa bolha critica, mas o mano lá da Zona Leste, da periferia, tá desenrolando uma parada ali, é negócio. É negócio, mas que tá na Isso. periferia. Tá na periferia, tá fazendo a coisa acontecer lá do lado de lá na periferia. Eu fiquei contente pra caramba de ver os caras desenrolando como negócio. Aqueles papos que a gente tinha dentro do Perifa, que era aquele sábado de startup, negócio e tal, eu ver um negócio desse acontecendo é muito louco. Eu acho muito louco a pessoa conseguir se autodefinir. Que nem você tá fazendo. Sim. Você ter clareza de que o que eu quero. Se você não tiver clareza, alguém vai ter que fazer isso por você em algum momento. Sim. E vão tocando o barco, entendeu? Também não está errado com isso. Mas quanto antes a pessoa começa a se descobrir, melhor é para a carreira dela. A carreira é dela. Então, Sim. o PDI é seu. Você tem que bolar o plano, mas não dá para você pensar tão longe. Mas dá para você pensar no que você está vendo ali. Quer dizer, eu tô há 5 meses atrás aconteceu uma eventualidade que nem você citou. 6 meses depois eu tô aqui sênior 1. Então o que eu quero da minha carreira para não acontecer aquela parada de novo? Você já deu um passo e falou assim, não, agora não é emprego que me define. Eu defino para qual emprego eu vou. A partir disso, eu acho que a pessoa ganha uma consciência é como você pensa assim, eu sou júnior, eu sou pleno. Ah, não quero procurar como pleno porque eu ainda a cabeça não leva você no projeto. Ah, mas tá falando então de mindset, seu. Não, não é. Eu tô falando de mindset. Eu tô falando de um bagulho aqui que você precisa ter condições de pensar um pouco além do que você tá fazendo hoje. A gente não pode mais viver como os mineradores viviam. Tiravam muito dinheiro, mascavam todo o fumo possível, bebia toda a cachaça e morria com 23, 24 anos, porque se acabavam. E a gente sabe que a nossa profissão se esgota. A nossa profissão esgota a gente. Você já teve... Como você acha... como você lidar com essa pressão? Não que a empresa coloque, mas a gente coloca uma autopressão, uma pressão sobre nós mesmos. Você lidar bem com isso? Nossa, na pandemia foi muito difícil, porque quando eu comecei a trabalhar em casa, né, pô, meu quarto pequeno era computador, cama, cama, computador, praticamente não dava pra sair, não tinha o que fazer, e aí eu comecei a sentir essa pressão de uma forma muito forte, porque o trabalho, ele era a minha vida, sabe, naquele momento. Então, eu tive alguns momentos muito difíceis, porque eu não conseguia aliviar isso de nenhuma forma. Então, pô, aconteceu alguma coisa no serviço, eu desligava o computador, eu tava no serviço ainda. Eu tava no lugar que eu trabalho. Então, pô, no começo da pandemia foi muito difícil aliviar isso. Conforme o tempo foi passando, eu comecei principalmente depois que eu peguei Covid, né? Eu comecei a pensar, cara, tem tanta coisa que eu não fiz ainda, sabe? Eu vou tentar relaxar um pouco, fazer as coisas com mais calma, talvez fazer menos coisas, só que sempre mantendo qualidade. Vou tentar soltar um pouco, sabe? Deixar um pouco
esse sentimento de perfeccionismo, essa coisa de autocobrança, deixar um pouco ela sair, vou começar a viver mais. E aí a pandemia foi, em tese, muito em tese, melhorando, né, a situação. As pessoas foram começando a ficar mais vacinadas, nem todo mundo, infelizmente. Não deu pra todo mundo. Você sabe como que é, né? Foi difícil. É, mas agora, uma coisa que me ajuda muito, quatro coisas que me ajudam muito, né? A primeira é que eu decidi morar com minha namorada, então depois que eu peguei Covid, melhorei, a gente decidiu morar junto e, cara, é muito legal ter alguém que tá do seu lado. Já não é mais você e as vozes da sua cabeça. Nossa, exatamente isso. Ainda são, mas por menos tempo, né? É isso. Pô, eu adotei 2 gatos, então os bichinhos me ajudam muito, porque lá eu não tinha bicho, então era eu e o computador só, e agora com 2 gatos a vida muda um pouco. Videogame, porque eu voltei a jogar bastante na pandemia, e agora eu voltei a fazer exercício. Então, Tá pedalando? eu acho que... Oi? Tá pedalando? Então, ainda não. Eu tô com planos de montar aquela bike lá. Vou até trocar uma ideia com você depois. Mas hoje eu treino. Eu voltei a treinar artes marciais, né? Que eu treinava Kung Fu quando eu era mais novo. E aí eu voltei a treinar e, cara, eu acho que não são só essas coisas, mas o fato de eu pensar numa vida além do serviço foi o que começou a. Foi o que me ajudou a ser uma pessoa melhor, sabe? Um profissional melhor. Você sabe que a gente tem a live aqui de segunda, que é Vida Além do Trabalho. Sim. E é justamente pelos papos que a gente levava no Perifa com todo mundo. Porque no final se resumia todo mundo a trampo. A gente nem tinha começado a pandemia ainda e tudo se resumia a trampo. A gente olhava para alguém e é código. E aí, aquele arrombado tal da empresa tal. Os caras pressionando em cima, então ninguém dá chance. A gente só se resumia a falar de trabalho. Tudo bem. A gente precisava ascender, conseguir, conquistar. Mas chega um momento que a gente precisa também ser exemplo de como que eu posso ter uma vida além do trabalho. Você já está me mostrando que você recuperou a sua vontade de vida. Não é mais trampo. O trampo não pode definir a gente. E eu fico bastante contente de ver você se exercitando, cuidando dos petzinhos aí dos gatos. Pode gastar todo o seu dinheiro com essa parada, tá tudo bem. Tá tudo bem. Pode gastar, que os caras da quebrada vão falar que, mano, o cara tá gastando com não sei o que. Tá tudo bem, mano. Você sabe o mas é da hora. Você sabe o sofrimento que você teve pra chegar até aí. E aí você hoje tem uma noção de que eu já passei e a gente tem a responsabilidade de. Essa é uma pergunta, não é uma afirmação que eu quero fazer. Você esteve junto com a gente sente você perto, a gente pergunta, a gente provoca você no Perifacode, cadê o Luke, onde é que o Luke tá, o que o Luke tá fazendo, a gente tenta não largar a mão. Você se vê responsável, a pergunta é essa mesmo, pesada. Você se vê responsável por ter ascendido, responsabilidade por ter conseguido apoio dos seus, de olhar lá atrás. Você tá ainda em São Mateus. Eu lembro que quando a gente foi no primeiro podcast do Perifa, lá na Lambda 3, tinha um horário pra voltar corrido, porque o bagulho Nossa, pra caralho. E eu porque não ia ter ônibus. Não ia ter ônibus pra voltar, eu de bike pra voltar pra lá. Tá vendo? Você podia ter de bike, seria ter sofrimento. Era longe pra caramba pra você voltar, e a Lambda 3, o pessoal lá sempre junto com todo mundo, era da hora. Admiro pra caramba os caras de lá. Foi vendida, eu fiquei sabendo essa semana, né? Eu fiquei sabendo, domingo passado eu fiquei sabendo, a gente tava no Space e o mano entrou lá, vendi o bagulho. Não sou tão capitalista, não sou mais capitalista, a gente riu pra caramba com ele. Voltando à ideia lá, você acha que a gente que ascendeu, porque eu tô perguntando isso porque é uma pressão que eu tenho. A gente que ascendeu, eu me considero uma pessoa que já deu o próximo passo. Eu me coloco nisso. A gente tem responsabilidade de voltar na nossa quebrada e fazer alguma coisa em todo mundo, porque a galera vai apontar dedo de qualquer jeito. Quem a gente tá chegando, na mesa de quem a gente tá chegando, a gente não pertence à mesa, mas te chama para dentro da mesa, você tem que saber sentar na mesa, aprender a comer do jeito que os caras comem e se vestir do jeito que os caras se vestem. E usar as coisas que os caras se vestem, mesmo gastando todo o nosso salário, e os caras nem gastando o salário deles para ter essas paradas. Tudo bem. Faz parte do negócio, faz parte da política de estar dentro. Sim. Tem gente que vai criticar isso, mas é uma maneira, uma escolha. Você decide. Os manos da quebrada também vão apontar o dedo, porque a gente volta lá. E você sente algum peso por isso, mano, de fazer isso na sua quebrada, na sua região? Você ainda tá na sua região, eu também tô na minha quebrada ainda. Por N motivos.
Mas você sente peso, essa responsabilidade de ter que devolver? Eu sinto, até não só com o conhecimento, mas sim também, pô, com salário. Eu não consigo ver um mano meu quebrado lá, todo zoado, sabe? Tem mano É, seu que procura você, ainda tá quebrado, você olha de lado, mano, eu conheci, o mano tá nessa parada ainda. tem. É que, tipo, do mesmo jeito que eu não via um futuro, muita gente não viu também, porque não conheceu, sabe? Gente que ascendeu. Então, pô, gente que não teve família, sabe? Tem umas pessoas que elas não conseguiram ver futuro, e aí jamais que eu vou me considerar um modelo pra essas pessoas, porque, cara, com tanta ansiedade que eu tive, eu não desejo ser modelo pra ninguém. Mas, tipo, sei lá, pelo menos mostrar que é possível, sabe? Eu sei que eu não vou alcançar todo mundo, até porque meu bairro era muito grande, eu sei que eu não ia conseguir alcançar todo mundo, mas uma coisa que eu sempre botei na cabeça é, pelo menos quem tava ali comigo todos os dias vai fazer uma faculdade, vai conseguir um emprego, meu, nem que seja telemarketing ali, a gente vai começar do zero e vai tentar subir isso, sabe? Então tem três amigos meus, assim, pode parecer pouco, mas pra mim é muito, assim. Tem três amigos meus que um eu ajudei muito, deu certo, a gente conseguiu pegar um emprego pra ele, hoje ele tá em tecnologia, um não sabia o que fazer da vida, a gente teve várias conversas, hoje ele faz faculdade, o outro também, né? Dois fazem faculdade e um a gente conseguiu até um emprego porque ele ficou empenhado, sabe? E eu sei que não é um trabalho que acabou, porque três pessoas conseguiram, mas, pô, saber que algumas pessoas mudaram minha vida e eu consegui, sabe, retribuir e mudar a vida de outras pessoas, putz, cara, isso não paga, nada paga isso, cara. Nada paga isso. Você acha, teve uma pessoa que eu fui trocar essa ideia com ela, e a pessoa, vamos dizer assim, a pessoa tem dinheiro. E não é porque tem dinheiro, porque ascendeu. Nasceu com muito dinheiro. Um cliente que eu, apesar de ser tímido, você tá ligado quando eu chego num lugar que as pessoas assim, eu sou outra pessoa. Nas redes sociais eu sou mais combativo, mas pessoalmente ali poucas pessoas conseguem colar e eu consegui desenrolar muito tempo com ela. E teve uma pessoa de posse que falou que ela falou que eu tinha culpa católica. Ela usou essa expressão. Você tem que parar com isso. Você tem que parar com esse negócio de ter culpa católica. Você tem que viver o momento e curtir. Você acha que a gente tem muita culpa católica, mano? Eu acho que. É que talvez ela não tenha tido as mesmas vivências, né? Então, eu não julgo essa pessoa, porque eu não sei como ela viveu, mas, pô, é muito difícil você não sentir culpa quando, no momento que faltava comida na sua casa, a pessoa te doava um macarrão, sabe? Era Então, esse ponto tipo, que eu ia falar. putz, Eu não conseguiria viver num bairro que que eu teria que me preocupar de não faltar açúcar. Porque se faltar açúcar, eu quero descer ali e o cara vai me dar o açúcar. sim, sabe? Então, tipo, não é uma culpa, é que meio que a gente cresceu desse jeito, sabe? A gente cresceu se ajudando. Tipo, pelo menos lá onde eu morava, as pessoas cresceram se ajudando, né? Tinha três casas lá onde eu morava, e, cara, as três casas eram como se fosse uma, sabe? Todo mundo comia junto, todo mundo fazia tudo junto, sabe? Então, a gente cresceu dessa forma, então quando as pessoas começam a se separar, né? Como a gente acaba tomando caminhos diferentes, não é que fica uma culpa, mas você cresceu ajudando a pessoa e a pessoa te ajudando, sabe? Então não é bem uma culpa, é algo que já tá em você mesmo. Cara, hoje você. Você sabe que eu não faço roteiro, tá ligado? A gente tá aqui, Sim. o papel tá em branco e a gente vai trocando ideia. Por isso Show. que eu troco ideia com as pessoas que eu conheço. É muito difícil falar com alguém que eu não conheço. E se eu for falar, eu vou ter que fazer um roteirinho que é pra alcançar. Aí aqui não, Sim. aqui é um papo freestyle. Hoje eu acho que foi hoje que eu tô observando as pessoas que eu convido. Já te convidei há algumas semanas e organizando as datas e tal. Hoje, eu acho que foi hoje, você postou que se eu fosse metade do que minha mãe. Se eu fosse metade do gênio que minha mãe acha que eu Sim. sou, eu tava bem, algo assim. Sim. Eu peguei essa frase e aqui do lado da minha casa, eu acho que você já viu quando eu fiz alguma fala do muro aqui de casa. E Sim, aqui do lado sim. de casa tem um terrenão que antes era invadido o terreno, tinha uma favela, os caras tiraram, agora virou uma central da prefeitura. Os caras da favela trabalham com essa central da prefeitura, da quebrada. E aí eu falei pro mano lá do outro lado ali que ele é gari, trabalha cortando árvore.
na poda de árvore. Falei pro mano lá, fui no muro, eu vi a sua frase, eu fiquei pensando aqui dentro de cá, falei, que parada, mano, que parada louca, que da hora. E ao mesmo tempo que parada louca, fui lá no muro, brincar com o meu cachorro 5 minutos e troquei ideia com o mano. Esse mano não vai estar vendo. Essas pessoas não acompanham a gente aqui. Eles sabem o que eu faço. Se a nossa família não sabe, eles também não sabem o que eu faço. Imagina que eu mexo com computador. Sempre vão pedir para me arrumar um computador, instalar uma câmera, qualquer coisa nesse sentido. Arrumar o WhatsApp dele que tá com algum problema. E eu fui e falei a frase para ele. Mano, sabe o que o mano falou? Não é um embate na sua frase, mas veio dele, de dentro dele. Por isso que eu tô com essa frase o dia inteiro na minha cabeça. O mano chegou para mim e falou assim: se eu for. A minha mãe não esperava que eu fosse nada. Então, ele, Gari, podador de árvore. A minha mãe não esperava nada de mim. Então eu acho que eu superei as expectativas dela. Nossa. Mano, eu falei, mano, eu tinha que fazer Show. um quadro com essas duas. Se o cara tivesse no Twitter, o cara podia fazer aquele RT com comentário. O cara tá ali, é um gari, cortador, poda de árvore, com roupa laranja, com aqueles refletivos. Eu falei a frase que ele troca ideia comigo, e se minha mãe não esperava nada de mim, então eu acho que eu superei a expectativa dela. É o que você falou do trampo. Às vezes a gente batalha aqui na quebrada pro cara trabalhar no telemarketing, porque Sim. isso já é muito na vida do cara. Sim. Eu trabalho, às vezes a gente faz trampo aqui na quebrada para colocar um menino que saiu da Fundação Casa e ninguém vai pegar ele, dar uma bike para ele, colocar uma bag nas costas dele para ele entregar comida nessas plataformas de... E os caras não sabem que a gente faz isso. Mas isso é o trampo, é a única maneira desse cara ascender de alguma forma. Às vezes esse moleque acabou de sair da Fundação Casa, já fez tanta merda na vida que tem uma menina que tá grávida dele processando para ele pagar a pensão e o juiz vai dar para ele pagar a pensão e ele tem que correr pagar a pensão. E não sabe que o crime vai pegar esse moleque para dentro. E a gente vai dar uma bike na mão do moleque, pro moleque se ferrar entregando comida para conseguir sobreviver. Então, essas pequenas coisas que a gente se coloca como responsabilidade, que a gente se sente prazer, a maioria da galera não sabe que não é só a tecnologia. Ganhar 3 contos, 2 contos, sei lá, vamos pegar um estagiário que ganhe 1.500, 2.000 em tecnologia. Esses caras já estão ganhando... Já é muito, cara. Pra nossa galera aqui é muito. Quando a gente pega e fala que o Perifacode consegue trazer 2 para tecnologia, a gente mudou a vida de 6 famílias, não foi uma. Né? É isso, cara. Mudou gerações. O que a gente tá falando aqui leva 1, 2, 3 vidas pra galera que tá do lado do meu terreno aqui fazer. Sim. Eles não vão fazer. Então, isso pra mim acaba me tornando um peso. Às vezes eu sinto difícil. Você já falou de analista, muita análise, muita ansiedade, ir no analista, tal, trocar ideia. Eu pedalo. Eu pedalo non-stop. Eu aumento a adrenalina pedalando no meio do trânsito. Eu fujo da ciclovia quando eu tô pesadão. Eu fujo da ciclovia, eu quero pedalar no meio dos carros. Eu quero atravessar a ponte da freguesia e torço para que não tenha ciclovia ali, que é para eu atravessar junto com os carros, que é para colocar para fora. Por que eu tô falando isso? Eu tô falando quase 3 minutos aqui, mas por quê? Teve mano que a gente tirou da droga pedalando na adrenalina. O cara tava acabado na droga. Colocou ele pra pedalar no meio da ponte 9 horas, 10 horas da noite, e ele sentindo a pressão dos carros e ele tendo que acelerar o ritmo dele, o cara se salvou. E o cara agradece a gente dessa parada, entendeu? Eu sinto essa responsabilidade. Mano, acabei me alongando falando pensamento, porque a sua frase foi pesada e o mano falou a frase a sua frase foi engrandecedora. Você tem uma mãe, alguém que te apoia em casa, que acha que você é um gênio, é da hora. Minha avó fazia isso comigo. Nossa, é bom, né, cara? A minha avó fez isso o tempo inteiro comigo, é da hora. E eu vi aquela sua frase, aquele ficou na cabeça, e eu fui e falei, mano, eu vi uma frase assim, o cara, tipo, da minha cabeça, assim, no meu mundo, nas vozes da minha cabeça, o cara fez o RT. Não, mano, minha mãe não esperava nada de mim, o cara tá no lucro lá, eu já superei as expectativas dela. Show também. Eu falei, mano, que louco. A sua frase hoje impactou a minha vida e impactou a vida daquele mano, tenho certeza. Ele e a dele impactou a minha também, sabe? Ele superou a expectativa. Então não é só pela tecnologia, tá ligado? Às vezes é só uma palavra, um exemplo de vida. Quero dizer que a sua história é foda.
Desculpa a palavrão aí, mas é isso mesmo. A sua história é foda. Agradecer aqui de viva voz, deixar gravada. Essas lives têm funcionado para isso, para mim também, para eu fazer um agradecimento para as pessoas que fizeram parte. Eu não estou preocupado com a audiência, eu quero deixar isso registrado. Vai ficar lá no YouTube. Todo mundo vai passar, essa porra do YouTube vai ficar lá. Alguém no futuro vai ver. Olha que esses manos conversavam lá. Tudo bem. Olha que essa frase que esse mano falou. Tudo bem. Já fizemos história por isso. Vai ficar lá gravado. Alguém vai pesquisar isso um dia. E agradecer, mano, pelo aquele livro. Por 2 ou 3 tardes ou começo de noite que você parou e foi falar comigo sobre testes. Você lembra? Nossa, eu lembro. Lembro. Falar por todos os papos que a gente teve no Perifacode. Obrigado. E que espero que você continue crescendo aí na sua carreira. Eu torço muito por você, muito feliz de... Hoje eu fiquei muito mais feliz ainda sabendo que você já é senior. 3 anos depois, o mano é senior, o mano ali que tava ali, todo agitado, o cara mais agitado da turma era o Lucas, todo rolê. Eu faço um podcast aqui, daqui eu edito esse bagulho, eu vou colocar o áudio lá, eu faço tudo, bagulho. O cara que você fez tudo no início do Perifacode. Obrigado, cara. Parabéns pela sua carreira. Obrigado a você, cara. Tem até um ponto, assim, eu não comentei antes, mas você me colocou em contato com o pessoal da Carambola, né? A gente meio que começou a conversar junto com eles ali, mas você teve um pouco... Me colocou mais em contato, o Luiz também. E, cara, eu acho que a Carambola foi o ponto de virada, assim, da minha vida, sabe? Então... Cara, é uma oportunidade que eu sou muito grato ao pessoal de lá, eu acredito muito nos trabalhos deles. Eu sou muito grato a vocês também, porque me colocaram em contato com eles, sabe? Com o Gustavo, com a Gleice na época. E cara, tipo, aquele momento foi o ponto de virada mesmo da minha vida. Tipo, quando a Carambola falou, cara, eu vou te pagar mais do que seu padrasto e sua mãe ganham juntos no mês. Tipo, pra você estudar e aprender, tá ligado? Eu fiquei, porra, mano. Isso mudou minha vida, velho. Eu fiquei, tipo... Cara, eu comecei estudando, aí eu conheci uma galera e agora tão me oferecendo salário assim, sabe? Tipo, esse foi um ponto de virada pra minha vida que, sei lá, vocês acreditaram em mim e eu não acreditava. Quando eu te dei o livro foi porque eu acreditava muito em você, tipo, muito mais do que eu acreditava em mim mesmo naquele momento. E você tinha aquele brilho, aquele fogo, eu fiquei, cara, é isso que eu preciso, sabe? Então, sei lá, não foi meio que... Sei lá, eu sentia em você o que faltava em mim, sabe? Então, vocês acreditaram em mim e pô, me colocaram na Carambola, a Carambola me acreditou em mim. Cara, dali pra frente minha vida mudou muito, então, tipo, de verdade, virou assim, cara, de ponta cabeça, assim. Ou tava de ponta cabeça e voltou ao normal agora, não sei. Mas eu sou muito grato a isso, cara. E eu nunca tive a oportunidade de te falar isso. Que bom, que bom. Eu fico feliz também. Eu gosto de agradecer. Eu tenho na minha cabeça sempre dívida de gratidão com todo mundo e eu quero pagar todo mundo de alguma forma e exaltar essas pessoas para que outras se inspirem no que a gente faz, no que a gente acredita. E é para isso que a gente tá aí. É propósito, é que nem que a gente tava falando antes do ar. É propósito. Às vezes a gente até tem medo de se envolver com as paradas que a gente tá vendo das empresas, mas a gente vê que tem vale a pena. É aquele momento, é só. Respira bom agora, tá bom? Depois pode dar tudo errado, mas enquanto tá podendo respirar pouco mais profundo, deixa acontecer, mano. Sente. É tipo paixão, tá ligado? Deixa a paixão vir. Você não precisa querer que todo mundo se apaixone igual você, mas. Sinta a borboleta voando, sinta o coração pulsando, é preciso isso. Cara, a gente já extrapolou quase 4 minutos do normal dessa live, foi gostoso pra caramba trocar ideia com você, tô bastante contente mesmo. Vou encerrar por aqui, você segura um pouco, eu não vou fazer raid hoje, deixa eu ver, aliás, eu vou fazer uma raid sim, vou mandar essa bora. Vou mandar essa galera aí lá pro... Mano, tem um cara bom aqui que eu gosto de ir pra raid dele, que é o Programador aos 30. Ele tá migrando de carreira e tal, e ele tá com 19 pessoas lá, vou mandar vocês pra essa raid, é da hora, ele tá fazendo um projeto legal, esses dias ele ficou doido. Ele tava lá fazendo o Figma, várias telas, e eu fiz uma live aqui de como ganhar dinheiro sem fazer uma linha de código. E fui lá e mostrei aqueles aplicativos arrasta e solta. Tá pronto o aplicativo em 2 horas, a gente tinha o protótipo de um aplicativo pronto. Caramba! Um PWA pronto para publicar. Lembra que você foi no Google comigo, não foi? Numa palestra de PWA? AMP, não, eu não cheguei aí. Não chegou aí? Eu acho que foi a Letícia, não foi? Eu não cheguei aí. Então, era aqueles PWA lá, mas uma AMP ou PWA,
um aplicativo, um arquivinho lá que não precisava ser instalado. Ele, caramba, mano, você fez um negócio lá em 2 horas, tô 2 semanas aqui fazendo isso domingo. Eu falei, mas aí é raiz, né, mano? Vou mandar vocês por aí que estão aí online. Obrigado, Luke. Você quer falar a sua rede social? Você quase não tá no Twitter mais, né? Pela sua sanidade, quase não tá no Twitter, mas você tá no Instagram. Não, eu tô mais no Twitter mesmo. Eu tinha parado um tempo porque eu tô estudando pra algumas certificações, né? E aí eu acabo tentando. Quando eu uso o Twitter, eu uso muito e acaba me atrapalhando de fazer outras coisas, sabe? Então eu parei um pouco pra estudar pra certificações, mas agora já tô tranquilo, já vou fazer a prova. Eu vou mandar aqui no chat da live mesmo, pode ser? Manda aí no chat. Enquanto isso, eu vou preparando aqui a rádio, que leva alguns segundinhos, e daqui a pouco eu já mando pra lá. Então ficam os seus Fechou. contatos aí. Eu vou iniciar a raid. Obrigado a todo mundo. Fico muito contente aí de vocês acompanhar a gente. Quem não acompanhou, tá vendo isso aqui gravado, obrigado também. Obrigado por Valeu, acompanhar. galera. Segunda-feira a gente tá aí de volta com a live Vida Além do Trabalho. Eu publico o nome da pessoa no domingo ou na segunda de manhã, nunca muito antes, porque vai que. Então, melhor, não é uma preocupação com a audiência, mais uma vez. Quem estiver aqui acompanha, a preocupação de trocar ideia com pessoas e pessoas que acompanham a gente. Um abraço, tô mandando a raid. Valeu, galera. Falou. Você segura aí, seu look, pra eu interromper aqui. Raid Opa. mandada.